Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 13 de outubro, nós vamos meditar de Zacarias, do capítulo 3 ao capítulo 6. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Vamos continuar no livro de Zacarias. Iniciamos ele ontem, não é? Meditamos no capítulo 1 e no capítulo 2. E hoje nós vamos continuar. Você sabia que Zacarias é um dos maiores livros da série Profetas Menores? E você não está confundindo esse Zacarias com o pai de João Batista, né? Não tem nada a ver. Esse Zacarias viveu em outro tempo. Zacarias, possivelmente, ele nasceu no exílio babilônico, o profeta Zacarias. E quando retornou à terra, ele ainda era menino, né? Então, ele é fruto do exílio. Ele nasceu em meio ao exílio babilônico. Então, por ter nascido durante o exílio, né, retornando ainda menino para a terra, ele vivenciou muita coisa, né? E é interessante que por ser um dos maiores livros da série de Profetas Menores, porque você viu que muitos dele têm apenas um capítulo, 2, 3 capítulos. Nós vimos uma sequência de vários profetas menores com apenas 3 capítulos, né? E no caso Zacarias vai ter 14 capítulos, quase que ele chega como sendo o profeta maior, né? Mas ele é considerado profeta menor. E além dele ser profeta aqui, né? Ele também era da linhagem sacerdotal, ele era sacerdote. E ele vai trazer algumas peculiaridades no livro dele, algumas revelações, visões, símbolos, que ontem, né, nós falamos a respeito deles, se assemelha muito aos símbolos, né, que a gente vê até mesmo no Apocalipse. Então vamos continuar aqui. No capítulo 3, Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor. Satanás estava com a mão direita dele para lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreenda, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém te repreenda. Não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué, trajado de vestes sujas, estava diante do anjo. Tomou este a palavra e disse aos que estavam diante dele: tirai-lhes as vestes sujas. A Josué disse: eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade, e te vestireis com finos trajes. Olha que cuidado especial aqui do Senhor para com, né, Josué aqui. E aí você percebe, né, que o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreenda. Muito semelhante nós vamos ver narração sobre o corpo de Moisés, não é? Lá no capítulo único de Judas. Nós vamos ver isso no capítulo de Judas, lá no finalzinho do Novo Testamento, no versículo 9, nós vamos ter menção também semelhante a esta. E aí, continuando, e disse eu: põe-lhe um turbante limpo sobre a sua cabeça. Puseram-no sobre a cabeça um turbante limpo e o vestiram com trajes próprios, e o anjo do Senhor estava ali. Protestou a Josué e disse: assim diz o Senhor do Exército: se andares nos meus caminhos e observares os meus preceitos, também te julgará a minha casa, e guardarás os meus átrios, e te darei livre acesso a todos estes que aqui se encontram. Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens de presságio. Eis que os farei
o meu servo o renovo. Porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué, porque esta pedra única estão 7 olhos, e eis que eu lavrarei a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos. Tirarei a iniquidade desta terra num só dia. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, cada um de vós convidará o seu próximo para debaixo da vide e para debaixo da figueira, né? Então aqui, essa debaixo da vide, debaixo da figueira, simbolizando aqui um lugar de segurança, um lugar de paz, né? Então, lembrando que nessa época aqui, né, Zorobabel, ele era líder ali dos israelitas, né? Ele era príncipe de Judá, governador. E aí, a quinta visão que ele vai ter, que está no capítulo 4, é o candelabro de ouro entre 2 oliveiras. Tornou o anjo que falava comigo e me despertou como um homem que desperta de um sono. E me perguntou, que vês? E respondi, olha, e eis que vejo um candelabro, todo de ouro, e o vaso de azeite em cima das suas 7 lâmpadas. E os 7 tubos, um para cada lâmpada, que estão em cima do candelabro. Junto a este, 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e outra à esquerda. Olha que semelhança, Apocalipse 11:4, né? Então perguntei ao anjo que falava comigo, meu senhor, que é isto? Respondeu-me o anjo que falava comigo, não sabes tu que é isto? Respondi, não, meu senhor. Prosseguiu ele e me disse, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel. Não por força, nem por poder, mas pelo Espírito, diz o Senhor dos Exércitos, né? Isso nós vimos também relato lá em Esdra, né? Então, Esdra vai trazer esta mesma mensagem lá, Esdras 5:2, porque Esdra também vai pregar esta palavra da reconstrução do templo. Quem és tu, ó grande monte? Diante de Zorobabel será uma campina, porque ele colocará pedra de remate em meio às aclamações. Haja graça e graça para ela. Novamente me veio a palavra do Senhor dizendo, as mãos de Zorobabel lançará os fundamentos desta casa. Elas mesmas e acabarão, para que saibais que o Senhor dos Exércitos é quem me enviou a vós outros. Pois quem despreza o dia dos humildes começos, este se alegrará, vendo o prumo na mão de Zorobabel. Aqueles 7 olhos são os olhos do Senhor que percorrem toda a terra. Apocalipse 5:6 fala sobre isso. Prossegui e lhe perguntei, que são as 2 oliveiras, à direita e à esquerda do candelabro? Tornando a falar-lhe, perguntei, que são aqueles 2 raminhos de oliveira que estão junto aos 2 tubos de ouro que vertem de si azeite dourado? E ele me respondeu, não sabes o que é isto? E eu disse, não, meu senhor. Então ele me disse, são os 2 ungidos que assistem junto ao Senhor de toda a terra. E aí o 5 é a 6ª visão do rolo voante. Tornei a levantar-me os olhos e vi, eis que um rolo voante. Perguntou-me o anjo, que vês? E eu respondi, vejo um rolo voante, que tem 20 côvados de comprimento e 10 de largura. Então me disse, esta é a maldição que sai pela face de toda a terra. Porque qualquer que furtar será expulso segundo a maldição, e qualquer que jurar falsamente será expulso também segundo a mesma. Falarei sair, diz o Senhor dos Exércitos, e farei entrar na casa de ladrão e na casa do que jurar falsamente pelo meu nome. Nela
pernoitará e consumirá a sua madeira e as suas pedras. A sétima visão também está relatada no capítulo 5. É uma mulher e a efa. Saiu o anjo que falava comigo e me disse: levanta agora os olhos e vê o que é isto que sai. E eu perguntei: o que é isto? E ele me respondeu: é uma efa que sai. Disse ainda: isto é a iniquidade em toda a terra. Eis que foi levantada a tampa do chimbo e uma mulher estava sentada dentro da efa. Prosseguiu o anjo: isto é a impiedade. E lançou para o fundo da efa, sobre cuja boca pôs o peso de chumbo. Levantei os olhos e vi, e eis que saíram duas mulheres. Havia vento em suas asas, que eram como cegonha, e levantaram o efa entre a terra e o céu. Então perguntei ao anjo que falava comigo: para onde levam elas o efa? E respondeu-me: para edificarem aquela mulher uma casa na terra de Sinar. E estando esta acabada, ela será posta ali em seu próprio lugar. E aí, o capítulo 6 já é a oitava visão, né? E agora é os 4 carros. Outra vez levantei os olhos e vi, eis que 4 carros saíam dentre 2 montes, e estes montes eram de bronze. No primeiro carro, os cavalos eram vermelhos, e o segundo, preto. Olha a semelhança com o que está em Apocalipse 6, 4, 6, 5. Lembra que eu falei no início hoje do devocional? Visões muito diferenciadas Zacarias vai ter, né? No tempo em que ele vivia. Visões estas que estavam relacionadas ao fim. E aí, no terceiro carro, tinha os brancos no quarto, baios, e todos eram fortes. Então perguntei ao anjo que falava comigo: o que é isso, meu senhor? E respondeu-me: são os 4 ventos do céu, que saem de onde estavam perante o Senhor de toda a terra. Olha lá, Apocalipse 7, 1. O carro em que estão os cavalos pretos sai para a terra do norte, os brancos após eles, e os baios para a terra do sul. Saem assim os cavalos fortes, forcejando por andar avante, para percorrer a terra. O Senhor lhe disse: ide, percorrei a terra, e percorriam a terra. E me chamou e me disse: eis que aqueles que saíram para a terra do norte fazem repousar o meu espírito na terra do norte. E aí ele vai falar sobre a coroação de Josué e o renovo, né? Então, nós vamos ver que essa coroa, né, indica aí a consagração, né, para o ofício sacerdotal. Olha só. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: recebe dos quais foram levados cativos, a saber, Eudai, Tobias e de Gedaías, e vem tu no mesmo dia e entra na casa de Josias, filho de Sofonia, para o qual vieram da Babilônia. Recebe, digo, prata, ouro, faze coroa e põe na cabeça de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote. E diz-lhe: assim diz o Senhor dos Exércitos: eis aqui o homem cujo nome é Renovo. Ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Ele mesmo edificará o templo do Senhor e será revestido de glória e assentar-se-á no seu trono e dominará e será sacerdote no seu trono e reinará perfeita união entre ambos os ofícios. As coroas serão para Elém, para Tobias, para Gedaías, para filho de Sofonias, como memorial no templo do Senhor. Aqueles que estão longe virão e ajudarão a edificar o templo do Senhor. E sabereis que o Senhor dos Exércitos me enviou a vós outros. Isso sucederá se diligentemente
ouvires a voz do teu Senhor. Nossa, que coisa mais linda, não é? Todo esse revelar de Deus ao profeta Zacarias. E como é precioso para nós hoje lermos as Escrituras e termos, uma dimensão talvez ainda maior do que Zacarias teve na época em que ele recebeu a visão. Deixa eu orar por você. Senhor, nesta manhã, colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, e nós Te agradecemos pelo privilégio que temos de meditarmos na Tua palavra. Quão maravilhoso é priorizarmos a Tua palavra todos os dias. Ela é, sim, vida para nós. Ela é alimento, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Por isso nos rendemos a Ti, tudo que temos e somos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.